ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Pessoal, bom dia. A paz de Cristo. Só para alinhar o pessoal que está vindo pela primeira vez, nós estamos estudando a Bíblia, versículo por versículo. Desde o início, começamos em Gênesis. Estamos agora em Êxodo, no capítulo 27 hoje. Então a ideia aqui é estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, às vezes, nós chegamos em alguns pontos da Bíblia que são só informativos, né? E você não tem, assim, muita aplicação. O interessante da Bíblia é quando você pega alguma coisa para sua aplicação pessoal, né? O que é interessante para nós, às vezes, né? Então, assim, a gente está nessa fase de construção do tabernáculo, que, na verdade, era um meio de conexão entre Deus e o povo. Era necessário que fosse construído uma tenda, um tabernáculo que pudesse receber a presença de Deus. Só que esse tabernáculo, por Deus ser santo e ser um Deus de justiça, é um Deus de juízo, né, a presença de Deus se tornava perigosa para as pessoas por causa do pecado. Então, Deus mandou construir um tabernáculo, Moisés foi responsável por isso, para que esse lugar fosse um lugar de interação entre Deus e os homens. Então, a única forma de Deus se conectar com o povo, por causa da sua santidade, era através do tabernáculo. Então, esse tabernáculo, ele tinha medidas, ele tinha protocolos, ele tinha material específico, e através desses materiais do tabernáculo, Deus estava dando informações para o futuro. Se não é um estudo muito comum, né? Não é um estudo que geralmente o mundo gospel gosta de estudar, mas é muito importante para a construção de fé e entendimento das questões espirituais, tá bom? Então nós vamos fazer uma oração para a gente começar, depois a gente dá sequência agora, oremos. Pai, nós queremos te bendizer, queremos te agradecer por estarmos aqui, pedimos que teu Espírito Santo continue a nos guiar, nos iluminar, que tudo aconteça segundo a tua vontade. Nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, na certeza de que vamos entender o que tu queres através da tua palavra. Nós consagramos a nossa vida a ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Normalmente eu gosto de ler alguns versículos. Então, se você tiver uma Bíblia, abra aí em Êxodo capítulo 27. Nós temos aqui a sequência da construção do tabernáculo e os seus utensílios. Versículo 1 do capítulo 27 de Êxodo. Farás também porque outras coisas estão sendo construídas, né? Na semana passada nós estudamos outras coisas que foram construídas. Então nós estamos numa sequência. Esse também está indicando que ainda estamos num processo de construção. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrada o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pompas dos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros,
todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar e varais de madeira de acácia, e os cobrirá de cobre. Os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se mostrou no monte, assim o farão. Amém. Vamos começar então a fazer análise de cada versículo. Farás também o altar de madeira de acácia. Vocês estão lembrando que a parte estrutural do tabernáculo de Deus era toda de madeira, certo? Revestida, principalmente o centro, onde ficaria a arca, de ouro. Porque o ouro tem um significado na Bíblia como algo altamente espiritual. À medida que os metais vão perdendo valor, quando ele passa para bronze, né? Porque na Bíblia você vai ver bronze e, ao mesmo tempo, você vai ver bronze associado a um outro metal, que é o cobre. No nosso tempo existe uma diferença. A gente consegue fazer a separação entre bronze e cobre, né? Através da química a gente consegue fazer isso. Existe uma separação. Mas para esse povo no passado, bronze e cobre era a mesma coisa, certo? Eram elementos bem próximos, então eles consideravam a mesma coisa. À medida que eles achavam bronze e achavam cobre, para eles estavam achando a mesma coisa por causa da cor. Entenderam isso? Agora, no nosso tempo, agora a gente consegue separar os metais. Então, vocês percebem que o centro do tabernáculo era onde iria ficar a Arca da Aliança, que representava a glória de Deus. Tudo que estava ao redor era de ouro. À medida que o tabernáculo ia sendo construído, a parte externa dele, os metais iam diminuindo de valor. Passava ali para prata, depois do ouro, depois o bronze, certo? E a gente vai vendo assim, esses 3 metais, numa ordem decrescente, à medida que vai saindo para as extremidades. O que significa? Quanto mais próximo de Deus, mais valor espiritual tem que haver, certo? Por isso que o ouro ficava mais próximo do centro do tabernáculo. E as partes externas eram de bronze, o cobre, porque representava um metal inferior, certo? Então isso mostrava o nível de santidade que existia dentro do tabernáculo, certo? Então os metais representam obras feitas no espírito. Então se você tem ouro, você tem uma obra feita no nível espiritual altíssimo. Por isso que você vai ver o ouro na Bíblia. Quando você olha a prata, você vê obra espiritual, mas não de tanto valor. O bronze de menos valor ainda. Aí vai diminuindo os materiais, né? Paulo apresentou isso na carta aos Coríntios. Ele vai chegando em madeira e palha. A qualidade desses materiais que podem ser usados pelo homem. Então, Paulo lembra que todo esse material você pode construir uma obra de ouro, você pode construir uma obra de prata, estou diminuindo o valor, você pode construir uma obra de bronze, ou você pode construir uma obra de madeira ou de palha. É um direito que você tem. Entendeu o que eu falei? Paulo ensina sobre isso. Então, são obras que você faz para Deus, considerando que são obras espirituais. Então, todo mundo está fazendo algum tipo de obra para Deus. Agora, como que essa obra é? É uma obra de ouro? É uma obra de prata? É uma obra de bronze? É uma obra de madeira ou uma obra de palha? Qual é o material da obra que você faz? Depende da qualidade espiritual e do nível espiritual que você está empregando naquilo que você faz. Agora, Paulo lembra bem que todas as obras que nós fazemos para Deus, elas são provadas no fogo, certo? E esse fogo é o fogo da tribulação. Fogo da tribulação. Então, assim, a gente passa momentos difíceis. E cada obra dessa é revelada a sua qualidade através do momento probatório. Então é muito fácil você falar, eu sou cristão, eu estou na igreja. Mas quando vem a fase difícil, vai ser descoberto realmente o que você está fazendo. Se é ouro, se é prata, se é bronze,
ou se é madeira ou palha. O que acontece com esses materiais quando vem o fogo? Quando vem a dificuldade? O ouro fica mais purificado. Ele fica muito mais purificado através do fogo. Se você tem prata, você tem bronze, você percebe que esses metais eles vão reagindo à medida, o fogo ele tem uma aplicação para cada material. Se você chega lá na madeira, o que acontece com a madeira? Ela queima. Se você chega na palha, ela queima mais rápido ainda. Então algumas obras de algumas pessoas, elas simplesmente desaparecem. O cara fala assim, mas você não era cristão? Sim. Mas por que você deixou de ser? Porque a obra desse cara representa palha. Entende o que eu estou falando? Representa palha, por isso que ela acaba. O cara desviou, ele desistiu de Deus. Agora, se ele fez obras realmente espirituais para Deus, o que vai acontecer com essa pessoa quando passar pelo fogo? Ela vai ficar melhor. Toda pessoa que passa por períodos probatórios, representado pelo fogo, se ela é ouro, se as obras que ela faz é de ouro, ela vai ficar muito mais próxima de Deus, ela vai ficar muito mais espiritual, vai ficar muito melhor. Certo? Então assim, a gente pode fazer o que quiser, lembrando que nós seremos testados naquilo que estamos fazendo para Deus. Então quando você vê alguém desistindo, por que desistiu? Porque é obra feita de palha. Obra feita de palha. O outro aguentou um pouquinho mais, mas que é obra feita de madeira. Mas por que o outro melhorou? Por que ele cresceu mais? Por que ele se tornou um homem melhor? Já viu gente que passa por um período probatório que se torna uma pessoa melhor? Porque é gente que, embora você não dá nada pela pessoa, as obras que essa pessoa faz são obras de ouro. Está entendido isso? Então por isso que você vai ver essa variação de metais, essa variação de materiais dentro desse tabernáculo, ok? Sigamos. Então, farás também o altar de madeira de acácia. Relembrando que a madeira de acácia não era uma madeira nobre, era uma madeira dura. O fato de você a madeira era torcida, e a acácia tinha espinhos. Para você tirar a acácia de espinho. Então, nós temos espinho, torcido e duro. Característica do ser humano. Não é? Espinhento, torto e duro. E Deus resolveu construir esse meio de interação entre ele e os homens. A maioria dos materiais que tem ali é de madeira. De madeira. Ou seja, representa o homem. Representa a fragilidade do homem. Mas essa madeira será revestida de ouro. Então essa madeira, ela vai se tornar valiosa a partir do momento que ela for revestida de ouro. Então nós, como seres humanos, quando nós somos revestidos pela glória de Deus, que representa o ouro, nós nos tornamos uma habitação para Deus. Está claro isso? Então a igreja, ela tem sua limitação. A igreja é formada de pessoas comuns, limitadas, tem problemas, como a madeira. E frágil como a madeira. Frágil como a madeira. Né? E também, frágil também até para o fogo. Mas quando a gente recebe um revestimento de ouro, aí é diferente. Percebe que o nosso aspecto mudou? E o nosso valor também mudou? Se a gente perde a glória de Deus, se a gente perde Deus na nossa vida, nós nos tornamos madeira. Simplesmente madeira. Nunca esqueça disso. Você está revestido de ouro, mas você é madeira. É essa a mensagem que o tabernáculo passa para a gente. Nós somos revestidos de ouro, da presença de Deus, da glória de Deus, mas nós ainda somos madeira. Tá legal? E Deus escolheu a gente assim. Duro, espinhento. Para revelar a glória dele. Porque a glória, quando você olha para o tabernáculo, você vê o ouro, você está vendo a glória de quê? Do ouro ou da madeira?
do ouro. Né? Aí você olha assim, você fala, é tudo de ouro, mas não é, por dentro é madeira. Então, quem tá fornecendo glória ali é o ouro, não é a madeira. Então, por isso que a glória que temos, ela vem de Deus, não é nossa. Entendido isso? Nós só brilhamos porque Deus está na gente. Então, não adianta a pessoa achar que, mas eu estou brilhando. Você está brilhando, mas cuidado. Se você perder essa glória aí, você para de brilhar, irmão. Não pensa que aquilo que você tem, que aquilo que você faz, aquilo que você é porque isso vem de você mesmo. Você é madeira. E se arrancar essa capa de glória que está sobre a sua vida, você volta a ser torto, duro e espinhento. Entendido ou não? Então, por isso que farás também o altar de madeira. Então, você está vendo que as partes do tabernáculo é madeira. Agora a gente tem um altar também, um altar que vai ser construído na entrada do tabernáculo, que semana passada a gente construiu o tabernáculo. Agora vamos para algumas partes, alguns utensílios e algumas partes externas. Altar de madeira de acácia. 5 côvados, essa é uma unidade de medida, tá bom? Depois a gente fala o valor mesmo. Será o comprimento e 5 côvados a largura. Aí ele tem aqui entre parênteses, será quadrado o altar, é quadrado, tá? Então a gente tem 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, essa é a unidade de medida da época. E 3 côvados a sua altura. Por que tantas medidas? Por que tantas especificações? Porque Deus é um Deus de princípios. Porque Deus é um Deus de ordem. Porque Deus é um Deus que gosta das coisas certas. Só por isso. Tá? Não tinha nem máquina para cortar essa madeira na época. Imagina como que era cortada essa madeira. Essa madeira era cortada com instrumento de corte, né? Um instrumento de metal. Mas tinha que ter medida certa. E para você fazer uma medida certa com um instrumento de corte bruto, como era nesse tempo, não é tão simples assim. Então, assim, por mais dificuldade que tenhamos para fazer com que as coisas estejam certas, é isso que Deus quer. É isso que agrada a Deus. Então, pastor, mas aí fica mais difícil. Se eu tivesse uma serra circular assim, aí eu cortava retinho, né, para fazer esse altar. Mas o que você tem? Eu tenho um machado. Então, meu amigo, toma cuidado com o machado. Toma cuidado com aquilo que está nas suas mãos para fazer coisas para Deus. Toma cuidado com aquilo que você tem nas mãos para fazer coisas para Deus. Capricha. Não faça de qualquer jeito com esse negócio. Esse negócio de dizer que Deus recebe qualquer coisa e o que você fizer para Deus está bom, isso aí é mentira do diabo. Não leram o Antigo Testamento. Tá certo? Então Deus é um Deus de ordem. Deus gosta de organização. Por isso que Deus está tentando acertar a gente o tempo todo. Se Deus não gostasse de ordem, a gente podia ser o que a gente quisesse. Você pode aprontar, você vai ser violento, você vai ser errado, injusto, aí poderia ser, mas não é. Então nós chegamos diante de Deus, cheios de injustiça, cheios de pecado, cheios de tortura, né? De ser torto, tá? Não é de torturar, é de ser torto, né? E cheios de espinhos e duros. Não é assim que a gente, mas Deus está trabalhando a gente. Para que possamos servi-lo com as devidas medidas. Entendido? Medidas. Por isso que aqui tem medida. Parece que Deus anda com a trena no bolso, não é? Tudo tem medida para mostrar que Deus é específico, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de ordem, Deus gosta de coisa certa. A igreja precisava, todas as igrejas têm que ouvir isso, né? Todos os crentes e os cristãos no mundo tinham que ouvir isso. Deus gosta de coisa certa. Não vem com essa de achar que você vai fazer tudo de forma errada, ter uma vida bagunçada e que não, porque você é o queridinho de Jesus. Tá? Então você está sendo amparado pela graça de Deus, mas isso não significa que Deus concorda com seus erros. Então nós estamos aqui para sermos melhores a cada dia, não é isso? Vamos melhorar para Deus e por Deus. Então, o altar de madeira, 5 côvados, comprimento, 5 côvados a largura, quadrado, é um altar
para sacrifício, e a altura 3 côvados. Então nós temos aqui nesse capítulo 3 momentos distintos: 2 para a construção, né, de elementos do tabernáculo, e 1 de preparação de um elemento do tabernáculo, que é o azeite. Então nós temos aqui do versículo 1 até o versículo 8, nós teremos a construção do altar do holocausto. Eu vou explicar o que significa isso. Do versículo 9 ao 19, nós teremos a construção do pátio do tabernáculo, a parte externa, né, como se fosse o muro ou a cerca do tabernáculo. E do versículo 20 e 21, a separação do azeite para a iluminação do candeeiro, que é a lamparina que vai iluminar. Quando nós falamos de altar, de holocausto, essa palavra é muito conhecida, holocausto, né? É usada na Bíblia e também em algumas coisas aí pelo mundo. Holocausto significa aquilo que é ofertado e que será queimado. Então, holocausto vem de oferta queimada. Nem toda oferta que era entregue para Deus era queimada. Mas esse tipo de sacrifício chamado holocausto era uma oferta que era colocada sobre o altar e que passaria pelo fogo, totalmente queimada. Tudo bem? Então as dimensões do altar, nas nossas unidades de medida, ou na nossa unidade de medida hoje, seria largura 2,25 metros por 2,25 metros. Então é grande esse altar. E a altura 1,35 m. Tá certo? É só você, se você tiver uma Bíblia linguagem de hoje, ou a King James vai te dar as medidas aí direitinho na linguagem de hoje, tá? O fato desse altar estar na entrada do tabernáculo significa que todo mundo vai ter que passar por ele para poder entrar nesse santuário para se encontrar com Deus. Tudo bem? É o primeiro lugar onde as pessoas terão que passar para acessar esse santuário que tem a arca que representa a presença de Deus. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso passar primeiro por esse altar. Esse altar que é feito de madeira, porque é também uma tipologia da cruz, é o madeiro. Então, a cruz, onde Cristo foi crucificado, representava o altar de sacrifício. Esse altar aqui recebia aquele animal limpo, puro, cevado, sem manchas, sobre esse altar. O animal era separado, cevado, não podia ter nenhuma mancha, e era sacrificado sobre esse altar. Ok? E esse animal, o sangue que era derramado desse animal, servia para expiação do pecado do povo. A galera estava todo mundo lá de fora do tabernáculo. O sacerdote sacrificava esse animal, pegava e colocava as mãos dele no sangue desse animal, representando o asco ou o cheiro do pecado de toda a nação. Uma vez por ano, era chamado o ano da expiação. Então, todos os judeus teriam que ir até o tabernáculo, se aproximar do tabernáculo, todos tinham que ficar em volta do tabernáculo, para poder passar por esse momento de expiação. Então, os pecados que eles cometiam durante todo o ano, só podiam ser expiados quando esse animal fosse sacrificado e queimado nesse altar. Entendeu isso? Então, através disso, Deus arrancava o pecado do povo. Ou seja, zerava a conta de todo mundo. Quem não participasse desse ritual anual teria que ser morto. A punição para quem não participasse, todo mundo tinha que ir, até as crianças. Quem não participasse desse ritual teria que ser morto. Mas por que isso? Então está mostrando para a gente o significado do altar de sacrifício para nós, que hoje é a cruz. Ok? Então, se você não participar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, você será condenado. Viu a analogia?
Era isso que Deus queria mostrar para nós hoje. Quem não participar dessa expiação, não passar por essa expiação, teria que ser morto. Então, por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Ok? Ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, ele diz, se não for por mim. Por isso que quem crê em Cristo é salvo, quem não crê está condenado. Não é isso? Tem a mesma representação? Então aquele animal que era sacrificado e derramava o sangue dele, é uma analogia de Cristo que teve o sangue dele derramado na cruz. Então a madeira desse altar quadrado representa a madeira da cruz do Calvário. É madeiro. Certo? Madeiro. Estamos entendidos até agora? A madeira do altar teria que ser toda revestida de bronze. Percebe que esse utensílio, esse altar, ele está do lado de fora, ele está no pátio de entrada. Todo mundo tinha que passar por ali. Então quem não passar pela cruz, não se achega a Deus. Quem não passar por Cristo, não se achega a Deus. Então você tem que aceitar Jesus para você ter Deus na sua vida. Então essa madeira era revestida de bronze. Então tem também um motivo, né? Isso vai ser um altar de sacrifício, vai ter uma grelha ali como se fosse uma churrasqueira, onde o animal era colocado. Então ele está sendo revestido por um metal, né? Tem uma simbologia também o bronze, é inferior ao ouro, mas tem uma simbologia. Por que ele está revestido de bronze? Porque ele está do lado de fora, certo? Então quanto mais fora do tabernáculo você está, menor o valor do metal. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, mais valor você tem. Quanto mais longe, menos valor você tem. Entendido isso? Nós discutimos isso muito na semana passada. Então, se esse altar, se não fosse revestido pelo bronze, ele seria queimado pelo fogo. Entendido? Então, da mesma forma, Cristo não teria suportado a natureza humana, a tribulação que ele passou, e essa ira que caiu sobre ele, que era a ira do nosso pecado, né? Se ele não tivesse sendo sustentado pelo poder divino. Entendido? Essa é a analogia de Cristo. Então o Antigo Testamento está se comunicando com o Novo. Vamos então agora para o versículo 2. E farás as suas pontas de quê? Do altar que eu acabei de falar. Nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Então ela possui, a estrutura é construída com 4 pontas, como chifres apontados para cima. Esses chifres têm uma simbologia de força e de poder. Força e de poder. Por isso que o altar, ele representa o madeiro, mas ao mesmo tempo ele fala de força e de poder. Por isso que a cruz é o símbolo da força e do poder dos cristãos. Entendido? É o símbolo da força e do poder dos cristãos. Então, pessoal, tem muita gente que faz crítica, né, sobre essa questão de cruz. Essa questão de usar cruz, ou não usar cruz, né, tem uns evangélicos que usam um monte de explicação espiritual, que não tem base bíblica nenhuma, para inibir o uso de cruz. Da cruz. O cara tem um cordãozinho com a cruz, não pode ter. Não, mas eu estou com a cruz sem Jesus, né? Tá certo? Vamos entender uma coisa. O problema do que foi construído pelas mãos humanas era a adoração, a idolatria naquilo. Então o que Êxodo 20 condena era a idolatria, a prestação de culto, né, para essas coisas que eram criadas, esculpidas ou eram construídas, certo? Esse é o problema, né? Não a construção em si, porque se fosse, não teria 2 querubins esculpidos sobre a arca. Dá para você abrir a visão agora? O próprio Deus mandou que fosse construído 2 querubins, que é uma figura do que está em cima no céu. O problema é prestar culto. Isso que Deus não quer.
que você preste culto a coisas que são construídas. Às vezes você tem lá, sei lá, na sua casa, lá um busto, né, que é uma estátua aqui, histórica de não sei o quê, de alguma coisa lá, sei lá. Às vezes tem arte, o cara tem arte, lá tem a mulher segurando lá uma bacia, né? Às vezes a pessoa tem um objeto de decoração na casa dela, que é uma mulher com um jarro aqui na mão. Não pode. Esquece isso aí, gente. Vamos amadurecer. Tá? Por diversas vezes, Deus vai mandar construir figuras. O problema é que o povo construía figuras e adorava as figuras. Então, leia novamente Êxodo 20, você vai perceber que o problema não está na construção, mas na adoração às figuras. Pode ter imagem de Paulo? Eu acho que não deve ter. Eu acho que o cristão tem que evitar esse negócio. Tá, para não ter dupla interpretação, né? Para que as pessoas não fiquem falando, a aparência do mal. Então não tem que ter, ok? Por uma questão moral. Não tem que ter imagem de escultura de nada. Mas voltemos aqui ao uso da cruz. Essa questão de não poder usar a cruz, os cristãos não poder usar a cruz, não posso ter uma cruz aqui uma cruzinha aqui no meu braço, eu não posso ter uma cruzinha aqui no meu pescoço. Isso é cultura brasileira. Tá? Bota isso na mente de vocês, isso é cultura do Brasil. Em todos os países do mundo é muito comum usar a cruz. Em todos os países do mundo é muito comum usar a cruz. Você vai ver o cara cristão com a cruz, você vai ver o cara lá com um cordãozinho de ouro cruz. É o Brasil que criou essa cultura de que se usar a cruz, mas não pode. Não pode por quê? Não pode porque é o símbolo do cristianismo. É o símbolo da nossa redenção. Por que não pode? Então é questão brasileira. No Brasil tem essas coisas. Você vai em qualquer país que já viajou para o exterior, você vai ver lá. Muito normal. O cara cantou lá, ele tem uma cruz pendurada no pescoço. Você vai ver a coisa mais... Olha na televisão, os cristãos tudo com cruz. Então assim, se você não quer usar, problema é seu. Eu também não uso, não gosto. Certo? Não vou dar lucro para o Napoleão que mexe com ouro. Mas assim, eu não uso, porque eu não gosto de nada pendurado no meu corpo. Agora, se a mulher tem lá uma pulseirinha que ganhou do marido, tem uma cruzinha pendurada. Não, que não pode, que vai atrair demônio. É mais fácil expulsar o demônio com aquilo melhor do que você ter outra coisa pendurada. Você quer pendurar um Buda? Ou é melhor você ter uma cruz? Pelo menos é acima. O cristianismo, a cruz é acima do cristianismo, né? Os cristãos, para se comunicarem e se identificarem, eles faziam uma cruz. Você via nos túmulos lá em Roma um monte de cruz nos túmulos. O cara sabia que ali tinha um cristão. O peixe, por exemplo, o desenho do peixe é o símbolo do cristianismo, porque tem a ver com os discípulos pescadores. Era uma maneira dos cristãos se comunicar através de mensagens que não revelavam diretamente o que eles eram, né? A gente chama isso de anagrama, por isso que o símbolo da nossa igreja ela tem uma cruz. A gente não usa muito, também. Às vezes usa em alguma coisa. Tem a cruz, representando o cristianismo. Tem a chama, representando o avivamento da igreja, que é a igreja renovada. E tem um peixe, que representa os discípulos de Jesus. E dentro desse peixe está escrito Ekshoi, que é Jesus em grego. Pronto. É um anagrama que tem várias informações contidos em apenas uma imagem. Isso é comum os cristãos usarem isso. Eles davam várias informações através de uma simples imagem. Você está dizendo um monte de coisa. Então o cara chegava e via um símbolo ali, e falava, não, esse povo é cristão, eles são de tal lugar. Era a maneira dos cristãos se comunicarem. O cara chegava na praia, desenhava um peixe, porque os romanos estavam perseguindo, ele fazia assim uma curva assim, aí o outro olhava um para o outro assim, aí o outro vinha e fechava o ciclo e montava o peixe. Não fazia um risco no chão assim, na areia, o outro vinha e fechava. O cara falava, é cristão. Tamo junto. Né? Entenderam isso? Porque os romanos perseguiam os cristãos. Está clara essa questão? Eu sei que tem gente que gosta dessas coisas, fica segurando, amarrando as coisas dentro de igreja, inventando moda, para poder ficar proibindo o irmão de fazer isso, fazer aquilo. Isso é coisa de religião. Tá? Biblicamente não tem nada disso, e a gente precisa respeitar a Bíblia. Temos que aprender a respeitar a Bíblia. É um tal de querer respeitar mania, vontade própria de liderança. Isso, vontade própria é vontade própria. Daqui a pouco eu vou pintar meu cabelo de vermelho e vou pedir que vocês todos pintem também, que é para simbolizar o sangue de Jesus. Isso é coisa de pastor que fica inventando moda, gente.
E é aquele negócio também, né? Pastor é muito rígido até que os filhos dele cresçam. Pois é, muda tudo. É igual crente que gosta de ficar botando o dedo na cara de todo mundo até que não tem filho. Aí quando os filhos começam a crescer, eles começam a rever os valores. Então assim, vamos deixar de ser hipócrita, né? Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos ser crente, de verdade. Crente no sentido de ser cristão. Tudo bem, né? Então a gente está vivendo um tempo que a gente tem que começar a jogar por terra algumas culturas vazias, que a igreja não precisa. A gente precisa aprender sobre espiritualidade. As pontas nos 4 cantos são pontas como chifres. O chifre tem um sentido de poder, de força. Por ser a tipologia da cruz, representa o altar de sacrifício, representa a força, assim como a cruz representa a força e o poder. Né? Levítico 16, versículo 18. Diz assim: então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Então o sangue do animal sacrificado era aspergido nas pontas destes chifres do altar. Então a conexão do sangue do animal com os chifres representava o poder e a força. Então o poder está nisso, no sacrifício de Cristo. Ok? Então, os chifres eram símbolos de poder, proteção e força. Vocês vão ver em primeiro livro de Reis, se quiser dar uma conferida, capítulo 1, versículo 50. Adonias, ele contrariou o rei Salomão e ficou com medo, né? Então, 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, o que ele fez? Ele se apegou nas pontas desses chifres no altar, para que Salomão não matasse ele. Entendeu? Aqui o texto diz: porém Adonias temeu a Salomão, levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. Então, como esses chifres representavam algo muito sagrado, Salomão não tocou nele. Então, não tem quando você faz uma coisa errada, você corre para perto da sua mãe, para se proteger? Então ele fez a mesma coisa. Então, para Salomão não colocar a mão nele, ele correu e segurou nos chifres do altar, que era um lugar muito sagrado, né? E aí Salomão recuou. Salomão olhou e falou: não, porque aquilo ali era o símbolo da força, do poder e da proteção. Então tinha um sentido espiritual. Entende isso? Por isso que Salomão poupou ele. Salomão falou: tá, então pode ir. Entendeu o sentido da cruz? Às vezes você comete erros, mas quando você vai para a cruz, certo? E muda tudo. Não muda? Então por que nós fomos poupados do nosso pecado? Por que nós não morremos? Por que ninguém está pagando a conta aí do pecado que cometeu? Nós não fomos perdoados porque a gente se agarrou na cruz. Nós tivemos que agarrar na cruz, aí Jesus perdoou a gente. Então enquanto a gente está agarrado na cruz, os nossos pecados são perdoados, são cancelados. Entende isso? Então onde é que a gente consegue remissão de pecado? Na cruz. Vocês entendem a simbologia disso aqui tudo? Versículo 3, continuando: far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, as suas bacias, os seus garfos, os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Então aqui, esse altar, ele tem uma grelha no centro dele, de bronze, e tem vários utensílios para manusear esse altar. Então você tem lá as pás, para remover o excesso de cinza. Tá legal? Para remover o excesso de cinza do altar. Imagina quando você tem uma churrasqueira, vamos fazer uma comparação, aí você faz churrasco, aí você tem um monte de cinza. Então se você deixar a churrasqueira muito cheia de cinza, vai chegar num ponto que ela vai atrapalhar o fogo. Então a gente vai lá, tira aquele monte de cinza, joga fora, né?
deixa tudo limpinho, para a gente colocar a lenha para poder pegar fogo. O que é cinza? Cinza é aquilo que fica. Quando você está queimando alguma coisa, você está queimando a lenha, você está queimando uma carne ali, a fumaça é o que sobe. E a cinza é o que fica. Entendeu ou não entenderam isso? Não é assim o processo na churrasqueira? Então, uma parte está sendo transformada em gás e está subindo. E outra parte está ficando. Ok? Da mesma forma no altar, quando era oferecido o sacrifício do animal morto ali, que era queimado, o que acontecia? A fumaça subia e a cinza ficava. Cinza é a parte que não sobe. Certo? Quando nós estamos fazendo algo para Deus, existe uma parte que sobe, existe uma parte que fica. Então nem tudo que você faz sobe. Tem uma parte que fica. Porque nem todas as nossas obras são puras, certo? Então a fumaça representa aquilo que sobe para Deus. E a cinza é aquilo que fica. Aquilo que não serve. O que a gente faz com aquilo que não serve? A gente joga fora. E quando a gente não tira aquilo que não serve? O que acontece com a gente quando a gente não tira aquilo que não serve? Quando a gente fica cheio de cinza. Não tem aquela música que diz, tira a cinza, o fogo pegar, não tem? É a canção pentecostal. Por quê? Porque você tem que arrancar a cinza para facilitar o fogo. Então por que às vezes não tem fogo na vida da gente? Porque está cheio de cinza. É um monte de coisa que não presta que a gente insiste em manter na vida da gente. Aí você fala, mas não está pegando fogo esse negócio? Está difícil. Não tem fogo, gente. O fogo é o sinal de que Deus aceitou aquilo que a gente está fazendo. Então você está no culto da igreja. Aí quando vem fogo, aí o cara fala, esse negócio de fogo. Não, fogo é a resposta de Deus ao sacrifício. Por isso nós somos uma geração pentecostal. Certo? No sentido de renovação, de obras feitas no Espírito. De nos movermos no Espírito Santo. Isso é ser carismático. O carisma é uma geração que é movida pelo Espírito. Entende? E é isso que a gente quer o tempo todo. Nós queremos que Deus responda com fogo. A gente quer. Porque se não tem fogo, não tem graça. Porque se não tem fogo, significa que Deus não está recebendo a nossa oferta. E aí, se o fogo incomoda, aí fica difícil. Certo? Fica difícil. Porque é a resposta que a gente está tendo do que nós estamos oferecendo para Deus. Você coloca a oferta sobre o altar. Deus gostou da oferta, Ele vem e toca fogo nela. E aquilo sobe com um cheiro agradável para Ele. Então não tem como a gente voltar. Não tem como a gente voltar para um sistema sem fogo. Entendeu o que eu estou falando com vocês? Não vamos enfrentar esse retrocesso de parar com fogo. Se a gente parar com fogo, isso significa que a gente não está disposto a receber uma resposta de Deus. Eu queria que o mundo cristão inteiro entendesse isso aqui. Tá? Não dá. Mas vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Esse aqui é um protocolo, gente. Então nós vamos arrancar as cinzas. Vamos arrancar, por isso que tem as pás, para remover as cinzas, para que o fogo pegue. Se não tiver fogo, aí o que nós estamos fazendo não está servindo para nada. Tem que ter bacias para receber o sangue do sacrifício. Por isso que nesse versículo tem bacias, recipientes. Esse sangue que era colocado nas bacias era aspergido sobre o povo, mas o povo no sentido daquelas colunas que representam o povo. Não tinha como você jogar sangue em mais de 2 milhões de pessoas. É uma simbologia. O altar representando Deus e as colunas representando o povo. Então esse sangue era lançado sobre essas colunas que representavam o povo. Garfos
curvos de 3 pontas para organizar os pedaços de carne. Certo? A oferta era cortada do jeito que Deus mostrava. Em Levítico vocês vão ver muito isso, como que era dividido, a separação, e esse garfo servia para poder organizar esses sacrifícios sobre o altar. Então a ordem aparece aqui de novo. Certo? Então a ordem aparece. Quem é que manipulava esse altar? Mexia? O sacerdote. Então, a ordem é responsabilidade do sacerdote. Então, o sacerdote bagunçado não serve também. Porque ele não sabe lidar com o altar para que o altar receba o fogo de Deus. Então, é a função do sacerdote. A função do sacerdote é remover as cinzas também. Então, não adianta você ficar chateado, porque o pastor está dizendo assim, não, isso não pode, gente. A gente tem que parar com isso. Olha, temos que mudar. Está removendo cinza. Esse é o caráter profético da igreja, remover cinzas para que haja fogo. Então aqui, esses utensílios aqui, a bacia, o garfo, a pá, é o sacerdote que usa para poder manter o altar em ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Quanto mais ordem, mais fogo. Quanto mais ordem, mais fogo. Se tiver desordem, o fogo que vai vir é fogo estranho. Pode ter certeza. Aí você vai falar assim, a situação está estranha, porque é fogo estranho, não é fogo de Deus. E existe fogo estranho. Entenderam para que servem esses utensílios? Como você tem lá o seu material para poder mexer com a sua churrasqueira, também esse altar tinha o seu material. Todos eram de cobre. Versículo 4. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Então, esse crivo de cobre em forma de rede é a grelha. Em algumas traduções, vocês estão vendo grelha aí. Tinha argolas na ponta para serem carregadas junto com o altar, porque o altar era sagrado também e não poderia ser carregado normalmente pelas mãos humanas. Não era tão perigoso como a arca, por isso que era de cobre, a arca era de ouro, mas teria que ser também carregado pelo deserto com varas. Tinha anéis, onde você colocava varas e carregava, o sacerdote carregava. Para que não houvesse contato contínuo do humano com o sagrado. Certo? Por isso tinha que ser carregado com varas. Tudo bem, né? Versículo 5. Vocês perceberam que a linguagem aqui é complexa, mas estou tentando explicar para que vocês fiquem mais à vontade, tá? Para não ter muita dúvida. Estou tentando ser claro. Versículo 5. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Gente, é muito interessante isso aqui, porque Deus, ele é muito detalhista. Até a profundidade da grelha, Deus está determinando, gente. Deus está determinando. Essas informações foram dadas por Deus a Moisés no monte. A mente de Moisés tem que ser igual ao computador, né? Só Deus mesmo. É muita coisa. A profundidade da grelha, Deus está especificando a medida. Para que tantos detalhes, gente? Porque Deus, ele nos testa nos detalhes. A obediência é testada nos detalhes. Qual é o medidor da fé? Obediência. Você fala assim, tem muita fé ou pouca fé? A Bíblia não fala sobre muita fé, pouca fé. Fé pequenininha, no tamanho de um grão de mostarda. Porque fé, ela pode mudar de intensidade, ela pode ser grande ou pequena. Homem de pouca fé, homem de muita fé. Não encontrei fé como essa, então você vê que a fé pode mudar. Então a fé cria dimensões de poder. Quanto mais fé, mais poder você vai ver. Quanto menos fé, menos poder. E como é que eu regulo a minha fé? Como é que eu consigo medir a minha fé? Através da obediência. Quanto mais você obedece, mais fé você tem. Quanto mais você faz a maneira de Deus, mais fé você tem. Você conhece um homem de fé pelo seu nível de obediência. Você conhece uma mulher de fé pelo seu nível de obediência. Se você é desobediente, é porque você tem pouca fé. Entenderam isso? Sigamos. Versículo 7. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Expliquei antes
as argolas, os anéis onde as varas eram inseridas para que 4 sacerdotes carregassem o altar. Versículo 8. Oco e de tábuas o farás como se te mostrou no monte, assim o farão. Está vendo? Deus está cobrando aqui todas as medidas, todas as regras que ele falou lá no monte. Teria que ser aplicada à construção desse altar. Então ele era oco no meio. Oco no meio. Certo? Provavelmente ele não tinha fundo. Ele era colocado sobre a terra, mas não tinha fundo, né? Certo? Por isso que ele é oco, ele tem aquela parte externa com uma grelha em cima. Mas vai ter um propósito nisso mais adiante, tá bom? Agora a gente passa para a segunda parte dessas construções, que é a construção do átrio ou do pátio do tabernáculo. Vocês imaginam que a igreja, a gente tem lá fora aquele muro lá com aquela cerca, seria aquela cerca lá. O que está cercando o templo, o que está cercando o tabernáculo, é a construção disso aqui. E para que servia essa cerca, ou esse muro? A gente vai falar o material. O tabernáculo está no meio e é cercado. Para quê? Para limitar o povo, para que o povo não entrasse. Porque não era qualquer pessoa que podia chegar na presença de Deus. Não era qualquer pessoa. Então, imagina, mas nem no pátio, nem no pátio. O pátio também é sagrado. Depende como que está a sua vida. Aí os mais pecadores ficavam do lado de fora. Os que começavam a melhorar, eles poderiam acessar o pátio que a gente chama aqui de átrio. Vai ver lá nos Salmos escrito, os atos, o meu coração anseia pelos atos do Senhor. Você vê o salmista falando, ele tá, pelo menos no átrio, pelo menos do lado de fora ele está querendo chegar, de tão sagrado que é. Certo? Então a gente fala sobre o lugar de fora. Se eu falar assim, vai para o átrio, você tem que ficar lá fora. Entendeu isso? Você tem que ficar ali fora, naquele pátio de dentro. O povão ficava do lado de fora. O povão pecador, o cara matou, roubou, fez um monte de coisa, lá de fora. O menos pecador que começava a se reconciliar com Deus, ele entrava e ficava no pátio. Entendeu? Os mais santificados, assim um pouquinho mais, ficavam dentro do tabernáculo. E os altamente santificados, que eram o sumo sacerdote, ficavam no altar. Era essa divisão que havia. Tinha as castas espirituais. Entendeu o que eu estou falando? Então a gente pode fazer isso hoje à noite. Difícil é saber quem vai se titular mais espiritual, né? É uma loucura, né? A vantagem que a gente tem hoje é que todos nós podemos ir para cá. A diferença no passado, né? Para a gente entender o que Cristo fez pela gente. Antes, a gente tinha que ficar do lado de fora. Hoje a gente pode estar no altar, que representa o lugar mais sagrado do tabernáculo, porque Cristo nos deu acesso pelo sangue dele. Então nós podemos nos aproximar de Deus. Eu só fiz só uma simbologia, tá? Lógico que isso aqui não tem nada a ver com o tabernáculo, né? O tabernáculo é uma coisa altamente sagrada. Então a gente hoje pode acessar a presença de Deus. Você sente Deus lá na sua casa, dentro do seu carro, né? Assim, você acessa o Santo do Santo a qualquer momento, porque Cristo morreu por nós. Então, a construção do pátio ou ato do tabernáculo. Versículo 9. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Versículo 9. Farás também, aí continua a construção, o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Está explicando aqui qual será o material empregado para fazer essa cerca ao redor do tabernáculo. E o material empregado, a princípio aqui aparece o linho fino. Então você imagina, linho fino, aquele linho finíssimo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mostrando que o lugar é sagrado. E mostra o comprimento. Esse pátio, no princípio, quando a gente olha para o princípio que a gente chama de tricotomia, que é o princípio do corpo, do ser humano, né? O homem é corpo, alma e espírito, não é isso? O homem é corpo, alma e espírito. A gente chama esse princípio de tricotomia.
ele tem um espírito, ele tem uma alma e tem um corpo. Então o que o homem é na verdade? O homem é um espírito. Nós somos um espírito. O espírito é eterno, por isso que o espírito não pode ser morto. Certo? Porque é eterno. Ele recebe a eternidade de Deus. Então nós somos os seres espirituais, a nossa essência é essa. Nós habitamos num corpo e temos uma alma. Conseguiu entender isso? Que a gente pensa assim, eu sou isso. Não, você não é isso. Isso aí é uma roupa preparada para você habitar nesse lugar, nesse planeta. Se você estivesse em outro planeta, provavelmente você teria outro tipo de corpo. Certo? Por que a cor da pele, ela muda de região para região? Porque é um sistema de adaptação. Olhos claros pertencem a regiões frias. Certo? Então vocês têm o olhinho claro aí, vocês vieram, os ancestrais de vocês vieram de regiões frias. Os que têm olhos escuros e pele escura vieram de regiões quentes. Então vocês já imaginaram que Jesus não tinha olho verde, porque ele era oriental, porque os olhos verdes não suportam altas temperaturas. Então aquela imagem que aparece de Jesus bonitinho, aquele rostinho assim, de galã de novela com um olhinho verde ou azul, não sei, isso é mentira. Provavelmente o rosto de Jesus era um rosto bruto, que a Bíblia, o profeta Isaías fala que ele era um homem de dores, não tinha formosura. Se ele entrasse por essa porta aí, você ia falar assim, nossa, tadinho dele, a mão grossa, né, os pés cascudos, né? Fisionomia bem forte, né? De gente do Oriente. Você já sabe como que é um oriental, né? Provavelmente de pele parda, bem parecida com a minha, tá certo? Lógico. Né? Bem empoeirado, esse é o Jesus, que talvez a religião não ia aceitar. Aí construíram um Jesus bonitinho, como se só as pessoas bonitas que tivessem valor. Coisa de religião. Por isso que aquele filme A Cabana tem um significado tão forte, né, que apresenta Deus como uma mulher. Que bacana, né? A mulher é tão discriminada no Oriente, né? Então ali é um projeto de restauração da integridade da mulher. Aparece Deus como uma mulher negra e gorda. Que legal, né? Quem assistiu o filme entendeu a mensagem que o autor está passando ali. Porque é o preconceito do povo contra a mulher. Se a mulher for mais cheinha, se a mulher... Porque é hoje, padrão de beleza magro, é agora, porque antes não era esse padrão de beleza. Essas mulheres magrinhas que vocês estão vendo por aí, elas eram bem discriminadas. Você está passando é fome. Porque os homens, o exemplo, a característica da beleza eram as mulheres gordinhas. Certo? Mulher magra, o pessoal ficava assim, nossa, desnutrida. O padrão de beleza era mulheres gordas. Olha, você vai ver até algumas obras de Leonardo da Vinci, você vai ver até nesse tempo, você vai ver algumas mulheres gordinhas sendo apresentadas em forma de arte, porque era cultura. Essa cultura de mulher magra foi criada depois. O modelo padrão de beleza, entendeu? O homem, se olhasse para uma mulher magra, não queria, não. Mas gordinha, não. Eu, hein? Eu preciso de carne, o cara falava. Tem que ter, assim, substância, né? Você entendeu? Então é questão cultural. É questão cultural. Beleza tem que ser magra. Cultural. Ah, cabelo bom é cabelo liso. Cultura, gente. Isso é cultura. Qual o padrão certo? A cultura. Não tem nada a ver com ter certo. Aí coloca lá, o cara tem que ter, para ser bonito, tem que ser olhinho verde, tem que ter o cabelo lisinho, tem que ser magrinho. E essa cultura de músculos, isso veio da cultura grega. Cultura grega. De que você tem que ser como um deus grego. Certo? Cheio de... A cultura das academias, da idolatria do corpo, isso veio da Grécia.
de achar que o corpo, né, tem que ser assim, modelo, tem que ser todo mundo... Cultura grega. Essa é a influência grega para o mundo, infelizmente, para o mundo ocidental. As esculturas que vocês estão vendo, a arquitetura, a influência da poesia, vocês estão vendo essas sancas, isso é tudo cultura grega. Essas sandálias aí amarradinhas que as mulheres usam, é cultura grega, influência grega. Tem sentido pejorativo isso aí para nós. Isso veio da Grécia. Cabelos com tranças, na verdade, os babadinhos nas roupas, né? Essas coisas tudo vem da cultura grega. A influência da Grécia sobre o nosso mundo ocidental, e veio também junto a idolatria do corpo. A idolatria do corpo, no sentido negativo, né? Não quer dizer que a pessoa não tem que fazer exercício, mas idolatrar o corpo, a sensualidade, o espírito da sensualidade. Esse é o espírito da Grécia. Espírito de sensualidade, da nudez, essa coisa toda que veio, os decotes, isso é cultura grega. Esse é o espírito da Grécia que entrou no meio do povo. Isso entrou na igreja. Entrou na igreja. A nudez, a sensualidade, a idolatria do prazer. Tudo isso é coisa de grego, né? Os imperadores gregos, a Grécia foi dominada por Roma, e Roma adorou a cultura grega e pegou toda para ela também, né? Então a gente tem uma cultura greco-romana. Essa questão de idolatrar, de ídolos, de construir imagens, isso veio de Roma. Até então a igreja, que era apostólica com os apóstolos, era uma igreja de homens simples, que faziam a Santa Ceia com coisas simples. E quando Constantino, que era romano, se converteu ao cristianismo politicamente, ele trouxe toda essa abundância de ouro para dentro das igrejas. E trouxe também a cultura grega que os romanos tinham pego e coisas de construir imagens de gente e de coisas. Aí o Constantino implantou a idolatria dentro da igreja por isso. Aí diz, gente, o que é isso? Vamos fazer uma imagem do Paulo, vamos fazer uma imagem do João, vamos fazer uma... E o pessoal, a igreja apostólica, os apóstolos já tinham morrido, os principais, e ele, não, vamos fazer, não tem nada a ver. Aí foi quando a idolatria entrou para dentro da igreja, a igreja se tornou apostólica romana, porque ela casou com o Estado. Então, quando você faz um casamento de política com a igreja, vai nascer filho deficiente. Entendeu o que eu falei? Ou não? Tem muito pastor que gosta de dizer que política tem que casar com a igreja. Não tem que casar com a igreja. A gente tem que votar, mas a gente tem que fazer casamento com política, não. E esse casamento que aconteceu na época de Constantino custou muito caro para a igreja. A igreja é o que é, e toda aquela riqueza do império entrou para dentro da igreja. Aí quase não tinha lugar mais para os pobres. Vai lá em Ouro Preto para você ver o que virou igreja. O ouro que tem nas igrejas de Ouro Preto daria para acabar com a fome de boa parte do mundo. Quando você entra nas igrejas de Ouro Preto, pastor, mas aquilo é histórico. Eu sei que é histórico. Eu entrei numa igreja lá que tinha 500 quilos de ouro. 500 é o número de ouro puro. Aí você olha para aquilo, ouro envelhecendo, e um monte de gente no mundo passando fome. Até hoje nós temos gente morrendo de fome, gente, no mundo. Isso é inadmissível. Quando eu entrei na igreja, eu chorei por dentro, eu fiquei tão angustiado, eu falei, no que terminou o ser humano? Nós acabamos para manter um patrimônio histórico enquanto pessoas estão morrendo. Se Jesus chegasse naquelas igrejas, eu cheguei lá, tinha um cara lá, né? Aí ele ficou assim, nossa, o que Jesus faria com tudo isso aqui? Ele diria, vende tudo, dá para os pobres. Ou não? Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo, uma riqueza concentrada num lugar, porque é histórico. Dane-se a história. Dane-se, sabe? A religião quer dizer isso. Por que pessoas têm que morrer de fome? Por que no nosso país tem gente morrendo de fome ainda? Morrer de fome? Um povo que gasta tanto troço, joga o nosso lixo, é o lixo mais rico que existe no mundo. Você vai no lixo, o nosso lixo tem metade de uma pizza. Ou não? Isso é uma loucura, gente. Nosso lixo é rico, a gente joga coisa. O nosso lixo representa o desperdício de tanto lixo que a gente produz.
É desperdício de papel, a gente não usa papel de forma certa, a gente não usa o recurso de forma certa. Quanto mais lixo você tem, mais você está gastando os recursos. De forma errada, não aproveita. Eu sou assim também, eu sou produtor de lixo. Né? Aqui na igreja, por exemplo, quando tem um rascunho branco, que é lixo, até ele já pega e fala, não, vamos aproveitar para fazer rascunho. Entendeu? Tem que ter aproveitamento mesmo. Mas é assim, mas é questão cultural. Mas vamos voltar aqui para o texto, que a gente está caminhando aqui mais rápido. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Vamos seguir. Ó, esse pátio, ele representa uma parte do princípio de dicotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. Esse tabernáculo também tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. 3 partes. A parte de fora, a parte de dentro menos santa e a parte mais santa. A gente só está mostrando aqui com um sentido simbólico, tá bom? Então, da mesma forma como o nosso corpo tem 3 dimensões, o tabernáculo também tinha, por isso que nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Deus construiu, desenhou o ser humano em 3 dimensões para que ele se tornasse o templo do Espírito Santo. Okay? Corpo, alma e espírito. Nós somos o Espírito, nós temos o Espírito para nos comunicar com Deus. Para isso que serve o Espírito. Para que haja comunicação entre você e Deus. Nós temos uma alma para obedecer a Deus e temos um corpo para servir a Deus. Então o corpo é para servir, o Espírito para se comunicar, a alma para obedecer. Esse átrio, que é a parte de fora, representa o nosso corpo. A parte de fora, né? A parte de dentro representa o que é mais sagrado, ou seja, isso aqui é importante, mas não é tão sagrado como aquilo que nós temos por dentro. O que tem dentro é mais sagrado, por isso que o Espírito fica por dentro. Lembrando que quando a Bíblia fala sobre Espírito, existe o Espírito humano e existe o Espírito de Deus. Tem que saber separar essas coisas. Tá? Quando nós fomos criados, nós recebemos o Espírito humano para se conectar com Deus. Tudo bem? O Espírito Santo nós recebemos no batismo, nas águas e no batismo no Espírito Santo, que é a segunda experiência. Mas nós temos um Espírito. Qualquer pessoa que estiver no mundo ali tem um Espírito. Porque essa é uma obra de criação de Deus. Tem um Espírito humano, que é uma forma de se comunicar com Deus, certo? Por isso nós somos seres espirituais. A gente está aqui, o cara passa na frente da igreja, ele fica assim, baixa a cabeça, o outro faz, né? Seres espirituais, o cara tira o chapéu, é assim, o mais ímpio do mundo. Você pega um mendigo lá, bêbado, ele passa na frente da igreja e faz assim, certo? Porque isso faz parte da nossa característica e às vezes o cara bêbado, ele traz isso para fora. Esse sentido de devoção, né? Entendeu o que eu estou falando? Versículo 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faces serão de prata. Então essa estrutura representa a cerca ao redor do tabernáculo. Ela possui o comprimento de 45 metros de largura. Não, comprimento 45 metros e a largura 22,50. Imagina. Comprimento, 45 metros de comprimento. Algumas pessoas constroem igrejas assim, para poder representar o tabernáculo. 45 metros de comprimento por 22,5 de largura. Abrangendo uma área total de 1.012,50 metros quadrados. É isso que é. Todo o tabernáculo, com a parte externa, seria um pouco mais de 1.000 metros quadrados. Só para você ter uma noção. E imagina no meio as tribos todas acampadas ao redor. Versículo 11. Assim também para o lado do norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Só para a gente lembrar, toda essa estrutura que foi construída no deserto, ela teria que estar montada sobre um metal, certo? Ela não poderia ter contato direto com o solo, porque esse tabernáculo era um lugar muito sagrado. Então teria que estar, a base teria que ser de algum metal. A gente viu o metal
o bronze ali como um metal, certo? De apoio. Então nada tocava diretamente no solo. Por isso que você viu que o tabernáculo todo, a estrutura toda, vocês viram agora, o altar de sacrifício também revestido de cobre. Perceberam isso? Percebe ou não? E as bases dessas colunas, imagina um cercado com várias colunas, tinha 60 colunas, de madeira revestida de um metal precioso. Não era o ouro, porque era uma parte externa, certo? Era uma parte externa, então não podia ser ouro. Então da mesma forma nós, o ouro tem que ser por dentro. Entendeu o que eu estou falando aqui? Quanto mais vai indo para a parte externa, menos nobre é o metal. Quanto mais a gente vai para a parte carnal, menos espiritualidade. Entende o que eu estou falando? Então, essa cerca em volta do tabernáculo tinha 60 colunas, e cada coluna tinha uma base de bronze. Por quê? Porque as colunas não poderiam tocar no solo, porque os chãos representavam o mundo. Então coisas sagradas não podem ter contato com o mundo. Entende? Ou não entende? Mão de obra. E muita coisa para carregar também no deserto, né? Pesado. Ou eles carregam, ou eles não têm Deus. Então às vezes a gente tem que pagar um preço para ter Deus na vida da gente. Essa é a verdade. Então toda essa estrutura de cortinas que compõe o cerco desse pátio era ancorada por 60 colunas de madeira revestidas de prata. Importante isso, hein? Tudo tem um sentido. Até agora a gente percebe o seguinte, que o tabernáculo não possuía colunas posicionadas do lado de dentro. Ok? Vocês viram na construção da semana passada? Aqui começou a aparecer colunas. Vocês viram colunas na construção passada? Não, tinham tábuas que eram conectadas uma na outra. Tinha um travessão. Então essas tábuas representam a nossa vida, que a gente se conecta um no outro através da unidade. Ok. Revestido de quê? Ouro. Ok? E tem um travessão, porque as tábuas estavam de pé, representa cada um de nós. Para ficar de pé tinha que ser conectada uma na outra, quer dizer, a gente só fica de pé se a gente estiver em unidade. E o que garante essa unidade é o travessão, que vai ser posto de forma horizontal. Ou seja, você já tem uma cruz. Então o que mantém a gente de pé é a unidade, uma tábua na outra. O que mantém a unidade é a cruz. Entendeu? A gente viu isso semana passada. Nós não vimos colunas sendo construídas dentro do tabernáculo, mas nós estamos vendo colunas construídas do lado de fora. Então, a igreja não tem coluna, certo? Não é legal isso? Às vezes a pessoa pensa, eu sou a coluna da igreja. Não é nada? É? Não é mesmo. Mas se eu sair, a igreja cai. Você que pensa. Você que pensa. Tenta. Arrisca. Não tem os caras que falam assim, não, porque eu tenho dinheiro. Se eu sair dessa igreja, ela não vai para frente. Tem gente que vive essa utopia. Vocês nunca viram isso? Você vai ver, fulano vai sair daquela igreja vai acabar. Não vai acabar. Só se sair Deus. Aí não tem jeito. Então, a coluna, para ser coluna, você tem que estar do lado de fora da igreja. Aí lá de fora vocês já sabem, né? Evangelizando e tal. Então, o cristão só é coluna do lado de fora. Se quiser ser coluna. Você vê que o templo de Salomão tinha as duas colunas do lado de fora também. Não tem nada dentro. Então, dentro da igreja não tem coluna. Quem sustenta a gente é Deus. E se quiser ser coluna, seja coluna lá fora. Falando do amor de Deus para as pessoas. Aí ninguém quer ser, né? Ninguém quer ser coluna do lado de fora, não. Do lado de fora não é do lado de fora. Vai evangelizar, vai visitar as pessoas, aí pode ser coluna à vontade. Outro detalhe
que essas colunas eram revestidas de prata. Por quê? Porque de longe, no deserto, as pessoas conseguiam ver essas colunas de quilômetros de distância. O peregrino olhava assim, via aquele brilho. Por que está brilhando? Porque o sol batia na prata e refletia. Certo? E aí as pessoas conseguiam chegar perto desse tabernáculo. Até os peregrinos conseguiam visualizar esse tabernáculo de longe, porque ele tinha um reflexo no deserto. E quem produzia esse reflexo era o brilho da coluna que refletia o sol. Deu para entender, não? Então, se a gente quer realmente ser um reflexo para as pessoas que estão longe de Deus, aí que está o mistério, hein? A gente tem que brilhar. Aí o sol da justiça bate na gente e reflete no deserto, as pessoas veem a gente de longe e vão se achegar a Deus por causa do nosso brilho. Aí de vez em quando é bom você dar uma polidinha na sua vida assim, ver se tem alguma manchinha e começa a polir para que você continue brilhando, tá? Entendeu isso? Versículo 12 e 13. E na largura do pátio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. Ou seja, os dois comprimentos e as duas larguras eram das mesmas dimensões. Lógico, a frente, a parte de trás igual. A lateral, direita, lateral, esquerda, igual. É a lógica, não é isso? Então essas dimensões estão sendo repetidos aqui, simplesmente. Por que está sendo repetido? Por que tem tanta repetição? Isso é tradição da cultura judaica, repetições. Vocês perceberam? Repete um negócio, depois fala de novo a mesma coisa, depois fala de novo. Por que tem que falar? É só dizer assim, simplificando. Ó, o lado direito é a mesma medida do lado esquerdo. Não, o judeu não faz isso. Isso é coisa nossa. O mundo ocidental faz isso. Não é, isso aí é tudo igual. Não. Do lado direito tem a medida tal, do lado esquerdo tem a medida tal. Mas não é a mesma coisa? É, mas isso é cultura judaica. Essa ordem oriental que a gente precisava ter, esse cuidado, certo? Até para didática, então é cultura oriental. E vocês vão perceber também as repetições, aparecem muito nos salmos. Não tem muita repetição no salmo, porque o salmo foi escrito para ser cantado, gente. O salmo é musical. Por isso que tem repetições, como se fosse o refrão. O refrão, aí repete de novo embaixo. Porque foi feito para ser cantado. Então eles salmodiavam em forma de cântico. Você vai ver no salmo escrito Selá, não tem isso? Nunca se perguntaram isso? Nunca pararam? Não. Esse Selá aqui indica mudança de tom. Os músicos sabem o que eu estou falando. Mudou o tom. Selá. Eles cantavam no tom, depois mudavam o tom. É igual partitura. E por aí vai, certo? Tem masquil. Significa que a canção é didática, está ensinando você alguma coisa. Você viu escrito lá, masquil, junto com o salmo, é porque está dizendo que essa canção é didática, ela está te ensinando alguma coisa. Tudo bem, sigamos. Esse é um assunto mais profundo para mais adiante. Os músicos têm que saber disso aqui, tá? Versículo 14 e 15. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3, as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3, as suas bases 3. Você viu como é que repete? Isso é coisa de judeu. As cortinas do pátio ou do átrio faziam o papel de muro do tabernáculo. Já falei sobre isso. Essa estrutura separava o povo pecador daqueles que estavam em processo de purificação. Algumas pessoas entravam porque estavam em condições de estarem ali. Era separado por castas espirituais. Se você tivesse uma vida santa, você podia entrar no pátio. Mas para você entrar no lugar santo, você tinha que ser sacerdote. No Santíssimo, sumo sacerdote. Versículo 16. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino tecido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4.
Uma cortina na entrada composta das 4 cores como características de Jesus Cristo. Lembra das cores? Quais são as cores que aparecem aqui? Número 1, azul. Tem a ver com a verticalidade de Cristo. Ele é celeste, ele é divino. A cor púrpura, que cor é essa? Roxo. Mistura de vermelho com azul. Simboliza o quê? Vermelho, sangue, a parte humana. Azul, a parte divina. Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Por isso a cor roxa é a junção do azul com o vermelho. Sangue, a parte humana. Azul, a parte divina. Juntou as duas, roxo, formando o símbolo da realeza. Roxo é símbolo de realeza. Entenderam ou não entenderam? Semana passada nós estudamos isso. Nós temos a outra cor aqui, que é carmesim, é o quê? Vermelho. Simboliza o Jesus humano crucificado na cruz do Calvário, que derramou o sangue dele, porque sangue é coisa de homem. E a gente tem também aqui o linho fino, que é o branco, que representa a santidade e a pureza de Cristo. Então esses 4 tecidos representam o quê? As 4 características de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo os 4 evangelhos. Porque cada evangelho tem a função de apresentar Cristo de um jeito. Como é que Mateus apresenta Jesus? Através, ele é o quê? O Jesus divino. Vocês vão ver que cada um tem uma função. Cada evangelho vai apresentar Jesus divino, outro como rei, outro como homem, o outro como servo. Essa é a função dos evangelhos. Mostrar as dimensões de Cristo. Como rei, como divino, como homem, como servo. Assunto da aula passada. Versículo 17. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Aí, ó, as bases aí. Essa cerca de véu com colunas separava o povo de Deus. O povo ficava do lado de fora. Eram cobertas de prata com o símbolo de redenção. Ok? Por isso que as colunas eram cobertas de prata. E aí, para entrar nesse pátio, teriam que passar por essas colunas de prata, que a prata representa a redenção. Então a gente conclui o seguinte: para se achegar na presença de Deus, temos que passar pela redenção feita por Cristo na cruz do Calvário. Versículo 18. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50 e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. Insistindo que as bases teriam que ser de cobre, porque o tabernáculo não poderia tocar no solo. Certo? As medidas de toda a obra do tabernáculo estão sendo repetidas aqui novamente. E a afirmação do cobre como base. Agora também das colunas do pátio. Não poderiam tocar o solo, porque representava, o toque no solo representava o toque do sagrado com o mundo. Não poderiam. À medida que se avança para a parte externa do tabernáculo, os metais vão diminuindo o valor. Percebe isso aqui? Versículo 19, no tocante a todos os vasos do tabernáculo e todo o seu serviço, até todos os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Nessa parte externa aparece novamente o cobre, que é o bronze, para eles como metal inferior ao ouro, por isso que está na parte de fora. Depois nós entramos nos 2 últimos versículos na separação do azeite, né? O óleo puro para o candelabro, ou candeeiro, ou menorá. Versículo 20. Depois ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então você tinha ali dentro a menorá, que a gente chama de candelabro, e essas lamparinas, ou lâmpadas que ficavam na ponta do menorá, tinham que ser alimentadas com azeite, para manter o fogo aceso constantemente. E essa menorá representa Jesus como a luz do mundo.
Por isso que ficava aceso o tempo todo, como a presença do Espírito Santo também, iluminando o tempo todo. Então, por isso que os sacerdotes tinham que ser responsáveis para colocar azeite. O azeite tinha que ser azeite puro, sem mistura, extraído através da amassando da azeitona. Havia outras formas de você produzir azeite. Você poderia moer, por exemplo, para você ter azeite, mas o azeite não saía puro. Então, se ele não fosse puro, ele não produzia fogo suficiente. Para que você tivesse fogo constantemente, você tinha que ter azeite puro. O azeite puro é o símbolo da unção, ok? E lembra que esse azeite é extraído da azeitona por meio do amassamento. Então, representa também a gente, né? Quanto mais nós somos amassados, a gente tem que produzir azeite. E a gente costuma produzir unção através dos amassamentos da vida. O jeito espiritual é assim, né? Quando a gente está mal, a gente ora. A gente busca a Deus. Então, essa forma de prensar a azeitona facilitava a queima. Ok? Representa o Espírito Santo. Representa Jesus como a luz do mundo. Versículo 21. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até amanhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto contínuo ou perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Então, a expressão fora do véu indica que eles estão no lugar santo, é o segundo compartimento. O versículo 21 aqui, toma por certo que o sacerdócio da família de Arão, eles são responsáveis para cuidar, de preparar esse azeite para ser colocado nas lâmpadas. E essas lâmpadas teriam que ficar acesas constantemente. Que representava a presença do Espírito Santo. Então são sacerdotes de Deus que devem manter a luz de Deus brilhando constantemente. Certo? Nós produzimos o azeite, nós mantemos a luz acesa. Luz representa também iluminação. Responsabilidade dos sacerdotes trazer iluminação para o ambiente. A iluminação é a prova do conhecimento, da sabedoria. Então nós somos responsáveis. Se a igreja anda no escuro, a culpa é do sacerdote. Tá certo? Às vezes o povo se perde por falta de conhecimento, está todo mundo no escuro, batendo cabeça. Quando você está no escuro, você corre o risco de cair, você corre o risco de bater cabeça. Então tem muita gente ferida e muita gente que caiu por falta de iluminação. E a principal culpa é do sacerdote que não promoveu a iluminação. Então, embora seja difícil, a verdade ela dói, mas ela cura. Tá certo? Então, por hoje tá bom. Queria, assim, agradecer aí aos irmãos que vieram pela primeira vez aí, mesmo sendo um tema complexo e difícil de se engrenar, mas acho que todo mundo engrenou direitinho, deu para entender, né? A sequência, porque isso vem, a gente já está no 27º capítulo, então vem de uma didática lá do fundo, então fica mais difícil, mas quem entendeu, os que estão aqui desde o início, ficou mais fácil, né? Então, assim, tem também os vídeos, as aulas gravadas lá no YouTube, no canal da igreja. Quem quiser começar do início, tá lá fácil para poder entender, para pegar a sequência, né? Tem muita gente que não pode estar na escola bíblica, mas que estudam pelo YouTube e consegue acompanhar isso aqui, que está gravado. A gente tem lá o arquivo completo, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário para a gente encerrar? Algum comentário? Sim? Sim, entendi o que você falou. Não é nesse sentido aí, de que tudo que acontecer é culpa do pastor. Lógico que não, né? Cada um tem sua responsabilidade. O que eu disse é que o pastor, que é o sacerdote da igreja, ele tem que prover iluminação. Tá certo? Agora, se quem quiser andar na luz, anda. Isso é responsabilidade de cada um, né? Se tem iluminação, então assim, o ensino é a iluminação. E
Anda na luz quem quer, não é verdade? Mas o pastor tem que prover a iluminação, tem que prover o conhecimento, o entendimento das escrituras, porque o povo se perde. Eu falo de conhecimento, talvez por culpa da pessoa, por culpa da falta. Às vezes você tem vontade de comer, mas você não tem capim, faz o quê? Então, assim, nem sempre a culpa, a gente gosta muito de colocar na conta do povo. O pastor adora colocar na conta do povo as coisas, mas às vezes você quer pasto. Ovelha quer pasto. E onde tem pasto, elas comem. A gente precisa entender o papel de cada um, né? Não tem que botar na conta só das ovelhas. A gente tem o nosso nível de responsabilidade. Como é que as pessoas vão saber se não há quem pregue, não há quem ensine? Você tem ensinado? Né? Você ensinou para o povo sobre casamento? Porque o povo separou, rapaz. Mas separou por quê? Talvez não entende nada de casamento. Você ensinou sobre família, você deu oportunidade para eles. Então, tudo isso envolve um nível de responsabilidade de ambas as partes. Nesse sentido, nós temos que prover iluminação, manter a luz acesa, temos que organizar o altar. Então, a responsabilidade sacerdotal é muito grande. Não só o pastor e o sacerdote, como todos os ministros que estão lá em cima, né? Todos os ministros que estão aqui em cima são sacerdotes. E a igreja também é uma geração de sacerdotes. Nós todos somos sacerdotes e temos que tomar cuidado com aquilo que a gente oferece para Deus. Mas é assim, mas é fácil, eu sei que vocês são inteligentes, vocês entenderam o que eu falei. Não é isso? Mas não dá para a gente dizer assim. Às vezes os caras falam assim, mas eu não estou aguentando esse negócio. Mas você não está aguentando por quê? Você está sozinho? Você está sozinho, então você não vai aguentar. Então, assim, uma coisa é a gente reclamar, fala, poxa, está difícil. Outra coisa é você dizer, eu não aguento mais esse negócio. Como não está aguentando? Então, você está carregando sozinho, ninguém mandou você carregar sozinho isso aí. Quem morreu por nós foi Cristo. Então, você não tem que carregar a igreja nas costas. Então, quando você começa a carregar a igreja nas costas e querer ficar sozinho, aí você vai desistir mesmo, não vai ter jeito. Né? Não vai desistir mesmo. Mas também a gente também não tem que deixar tudo para Deus. Que é a nossa responsabilidade também. Não é só cruzar os braços e achar que as coisas vão acontecer. Você tem que buscar caminhos, né? Se esforçar, tal. E às vezes os caras falam, esse povo é muito irresponsável, né? Não, porque ninguém vem na igreja, tá. Quando você tem um que não vem, tudo bem, você tem dois, daqui a pouco você tem 100 que não vem. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Você só está com 5 pessoas na igreja. Está com 3, né? Aí, os 3 que estão é o seu filho, você e sua mulher. Não está sozinho. Aí o cara fica falando, não, porque o que importa é que nós somos salvos. É melhor ser 3 do que ser uma multidão perdida. Começa a inventar um monte de desculpa e não admite que o povo foi embora porque não tinha pasto para comer. E é simples assim, né? Igual lá no sítio, né? A gente estava lá, o boi pulou lá para dentro do nosso terreno lá, e aí quebrou a cerca toda, aquele negócio todo lá, uma época, logo no início. E aí todo lado lá estava tudo seco. E como lá nossa área lá do sítio tem uma parte que é úmida, tudo verdinho. Aí o cara, dono do boi, falou assim, rapaz, o boi pulou aí para dentro do pasto de vocês, né? Eu falei assim, pois é, rapaz, como é que pode um negócio desse? Como é que um boi enfrenta uma cerca dessa, quebrou a cerca toda, se cortou todo e falou, a fome é negra. Então, rapaz, é verdade, né? Ele cortou o pasto, ele quebrou a cerca no peito e partiu. Assim somos nós. Assim somos nós. Você vai onde você tem comida, irmão. Não adianta você reclamar. Não adianta você, o cara, porque não, onde tem comida o povo vai, e vai, tá certo? E vai continuar indo. As ovelhas vão começar a procurar pasto. Vão procurar pasto, porque elas têm fome. Ou elas comem, elas morrem. Elas não querem morrer. Então você vê cerca sendo quebrada no peito, aí, pá, tem coisas que a gente faz, às vezes de forma que prejudica a gente, mas a fome é negra, né? É isso aí, gente. Oremos. Pai Santo, nós celebramos o Teu nome, obrigado por estarmos aqui na Tua presença, que possamos entender cada vez mais da Tua palavra, que Teu Espírito continue a nos guiar e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Essa noite teremos um culto muito especial, nós ofertamos, entregamos nas Tuas mãos tudo. Sabemos que teremos grande vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos?
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta,